Começa agora na IPB. Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Boa tarde, querido irmão, querida irmã que está conosco nessa quarta-feira, 12 horas, 1 minuto e 30 segundos. É com grande alegria que nós começamos mais um Passando a Limpo, com a expectativa de que o Brasil vença a Sérvia e nós passemos para a oitava de final. Como é que vai, meu querido Rodrigo? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Passando a Limpo, nessa tarde em que nós temos um tema muito importante, que é a música na igreja. Quarta dia de alegria e hoje em clima musical, né, Roster? Que bênção maravilhosa. Que alegria poder estar aqui mais uma quarta-feira falando com você, nosso ouvinte, nosso programa Passando a Limpo. Que coisa boa. Em que mídias sociais nós estamos aí, reverendo Rodrigo? Você que nos ouve pode nos acompanhar lá pelo site da IPB, ipb.org.br/IPB3. Pode também nos acompanhar pelo youtube.com/IPBTV2 e também, normalmente, pelo Facebook. Agora, obrigado, Cadu. Agora também pelo facebook.com/ipb.org.br. Inclusive, hoje lá no Facebook, fizemos uma foto aqui antes de começar, já está postada no Facebook da IPB. Reverendo Rossi está elegante nessa foto aqui. Você pode deixar o seu comentário ali na foto, também a sua pergunta, que você vai construir junto com a gente o nosso programa de hoje. Que bênção maravilhosa. Irmãos, o tema hoje é muito importante, tem tudo a ver com a nossa vida de culto na igreja. Nós sabemos que o centro do culto, o centro da vida da igreja é a palavra do Senhor. Mas Lutero dizia que logo em seguida, no culto a Deus, depois da palavra, a música é uma grande bênção para nos conduzir na adoração ao Senhor. E nesse dia serão entrevistados por nós aqui o nosso querido reverendo Cláudio Roberto Cardoso, é pastor presbiteriano e executivo do Conselho de Música da Igreja Presbiteriana do Brasil, pianista formado pela Faculdade Mozarteum, assim pronuncia, reverendo, né? De São Paulo, e mestre em Educação, Arte e História da Cultura e regente de coro e orquestra. E juntamente com ele está conosco o nosso querido irmão Gerson do Amaral, que cresceu em uma família musical. Ele participou das primeiras equipes de Vencedores por Cristo. E é uma grande bênção. Hoje ele é ministro de música da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Estou certo, irmão Gerson? Exatamente. Que bênção. Eu queria, então, dar a oportunidade para o reverendo Cláudio, para o Gerson, saudar os nossos irmãos, os nossos ouvintes que estão aqui e cumprimentar cada um. E logo em seguida nós vamos começar esse bate-papo sobre a música na igreja. Bem, boa tarde, reverendo Roster, reverendo Rodrigo, querido irmão Gerson, é um prazer estar aqui com os irmãos conversando sobre esse assunto, música na igreja, um assunto que cada um tem uma opinião pessoal, né? Cada um tem um gosto pessoal, musical, e quando a gente ajunta isso para falar sobre música na igreja, o desafio é muito grande, mas o Conselho de Música tem esse trabalho de ajudar nessas discussões, ajudar pautando a Bíblia nessas discussões, Amém. Né? Reverendo Cláudio disse que música é o único assunto, se tiver 200 pessoas discutindo sobre ele, tem 200 opiniões diferentes, 200 é verdade? gostos, 200 opiniões. E nós estamos aqui intermediando esse meio de campo para servir a igreja nessa área. Amém. Que bênção. Irmão Gerson, por favor, também, né? Saúde aqui o nosso ouvinte. Dando Boa a sua tarde, palavra boa aqui. tarde a todos aqui, boa tarde a todos os ouvintes. É uma grande alegria estar aqui com vocês. E o meu maior desejo é que essa nossa conversa seja abençoadora. Amém. E esclarecedora. Amém. Que ela nos dê um pouco de rumo, Amém. que eu acredito que está faltando um pouco de rumo na música, na adoração ao Senhor. Amém. Então eu desejo que esse programa seja realmente bênção na vida de todos nós e principalmente na sua que está nos ouvindo Amém. nesta tarde. Louvado seja Deus. Pelo visto, você já percebe que o programa vai ser muito instrutivo, à luz da palavra, e vai trazer grande edificação para os nossos corações, para que nós adoremos para a glória de Deus, conforme a sua palavra, e para a edificação da igreja. Amém. E nós vamos começar com o reverendo Cláudio nessa tarde. Reverendo Cláudio, para o nosso irmão, membro da IPB que está nos escutando aqui, o nosso ouvinte, outro membro de outra igreja evangélica, explica para a gente o que é o Conselho de Inódia, Inologia e Música da IPB, quando ele aparece na nossa igreja. Sim. E qual é a função que ele tem
e qual é o seu trabalho como executivo. Poxa, fácil, só né? isso. 50 minutos vai ser ótimo Então, para vamos- isso. Até 99, a IPB tinha uma secretaria-geral de música. E tinha um secretário-geral que se disponibilizava para trabalhar nessa área. Inclusive, o maestro Parcival Módulo foi um dos últimos secretários-gerais nacional. E em 99, o Supremo Conselho criou, então, o Conselho de Enologia e Nó de Música da IPB, ajuntando dois grupos. A Secretaria Nacional de Música, que era só o secretário, mais uma comissão de liturgia e culto que existia, para falar sobre os assuntos de liturgia que se levantavam nas reuniões. Mas ajuntaram essas duas equipes e formaram, então, um Conselho de Enologia e Nó de Música da IPB. De lá para cá, nós tivemos poucas gestões ainda, né? Nós estamos no início, é uma gestão quadrienal que o Supremo Conselho nomeia, formada por pastores e irmãs, mas todos músicos, sempre. Certo. Né? Em 2014, devido à necessidade de alcançar mais igrejas, mais regiões do Brasil, um país continental, né? O Conselho de Música pediu para o Supremo Conselho um investimento maior nessa área. Então, o Supremo Conselho aceitou essa proposta do Conselho de contratar um pastor músico que ficasse período integral a serviço do Conselho, para ir viajar, para planejar as viagens, para representar o Conselho nos seminários, nos institutos bíblicos, nos congressos, enfim, nas igrejas regionais, em qualquer lugar, dando palestra, pregando, dando lição de escola dominical, falando sobre música, culto, adoração. Enfim, é um trabalho bastante grande que o Conselho de Música tem feito nesses últimos anos, devido a essa maior força. Mas todos os pastores do Conselho, as irmãs, têm atividades que eles vão dar as palestras, as oficinas. É uma equipe, né? Sim. Em cada lugar nós vamos com alguns da equipe fazer esses trabalhos. Certo, que bênção. Obrigado, reverendo. Eu vou fazer uma pergunta para o nosso irmão Gerson do Amaral e depois o reverendo Rodrigo vai fazer perguntas a ambos também. Mas, irmão Gerson, você começou a cantar no Vencedores lá no início e é de origem presbiteriana, né? É de uma família onde há músicos para a glória de Deus, né? E aprendeu a cantar os nossos hinos desde menino, que são muito abençoados. Mas na época em que você tocou e cantou em Vencedores, começou a surgir um momento de cânticos, de louvor com equipes na igreja e houve, certamente naquela época, um tempo de adaptação, né? Onde alguns mais velhos diziam que nós só podemos cantar os hinos, outros mais novos queriam cantar só os cânticos. E aí, qual é a sua opinião sobre isso, irmão Gerson? Qual é o espaço dos hinos, dos cânticos, do coral, da equipe de louvor? Cabe bateria? Como é que é isso? Fala isso aí pra gente um pouquinho nessa tarde. Pergunta fácil. Aqui é assim, tranquilo. Bom, na verdade, assim, eu presenciei momentos na quinta equipe de Vencedores, quando nós estivemos numa igreja, eu me lembro bem, né? Apesar de já se passaram muitos anos desse fato. Eu me lembro bem quando a nossa equipe foi se apresentar e nós tínhamos 2 violões e um contrabalde. Eu tocava o contrabalde e nós tínhamos 2 violonistas, né? E pessoas se levantando e dizendo assim, né, isto é um absurdo, e indo embora. Então houve um choque muito grande naquela época, porque os costumes, né, a prática musical na igreja começou a mudar. Né? E eu acredito que até hoje há igrejas que ainda sofrem com isso. Por exemplo, eu sou membro da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. A nossa igreja não tem bateria. A nossa igreja tem um piano e uma clave nova. Nós temos lá o grupo jovem que toca guitarra e violões e tal, mas nós não temos alguns instrumentos, porque há um receio muito grande da liderança que a música na igreja se desvirtue um pouco do objetivo, que é louvar e adorar ao Senhor. Certo. Então, eu acredito que para emitir uma opinião, nós temos que ter como base a palavra de Deus. Amém. Né?
eu me lembro, assim, estudando um pouco o Antigo Testamento, quando Deus deu as instruções a Moisés para a construção do tabernáculo, ele desceu a detalhes, né? Ele deu detalhes de como deveria ser o tabernáculo, medidas, e o Espírito do Senhor, vamos dizer assim, orientou aquelas pessoas que iam trabalhar no tabernáculo para que tudo fosse feito de acordo. Mas em nenhum momento Deus fala sobre instrumentos musicais e música no serviço de adoração e da entrega das ofertas, dos sacrifícios. Não há nenhuma menção. A única coisa que se menciona era o chifre de carneiro que era usado para chamar o povo para o trabalho. Ponto final. Shofar, né? Ponto final. Ainda bem que a gente não usa isso mais hoje, né? Graças a Deus. Né? Não tinha orquestra, não tinha banda, não tinha nada. Né? Então, na verdade, nós temos a palavra de Deus nos dá algumas referências. E eu penso assim, Deus é o centro de tudo. Então, a gente tem que perguntar para ele, Senhor, como o Senhor quer ser adorado? Essa é a minha opinião. Certíssimo. Então, eu sei que ele não está aqui para nos responder audivelmente, mas temos a sua palavra. Amém. Né? Então, é isso o que importa para nós. É estudar a palavra. Jesus, certa vez, disse, errais porque não conheceis as Escrituras. E muitas pessoas na área da música têm errado porque não conhecem as Escrituras. Essa é a minha opinião. Certíssimo. Obrigado, querido. Reverendo Rodrigo. Eu acho que tem um monte de pergunta que gostaria de fazer, mas eu vou abrir essa caixa aqui, que está na minha frente, porque aqui tem um negócio muito especial na Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez aqui você, ouvinte, conheça essa coleção que foi lançada entre 2004 e 2006. Você que está nos acompanhando aí na rádio com imagens, você pode ver aí também. Entre 2004 e 2006, uma coleção com mais de 400, né, os nossos hinos do Inário Novo Cântico, mais de 400 hinos, e o Gerson esteve ali responsável, né, por essa produção. Eu queria que o Gerson contasse pra gente como que foi essa experiência, né, de gravar ali praticamente na sua totalidade ali os hinos do nosso Inário, os desafios. Afinal de contas, muitas dessas músicas são bastante conhecidas, outras músicas maravilhosas nem tanto conhecidas. Como foi o desafio, Gerson, da gravação desse material, dos volumes aí do Novo Cântico? Bem, houve um desafio pessoal, né? Porque eu, na verdade... Você conhecia todas as músicas, Gerson? Não. E a hora que eu olho pro Inário, eu vejo algumas músicas, eu queria conhecê-las, mas eu nunca ouvi ninguém cantando. É verdade, não. É verdade. E assim, até hoje eu escuto as gravações que fiz, eu falei, mas eu gravei isso? Né? Porque é muita informação para guardar. Então, assim, eu enfrentei um desafio pessoal, porque em 98 eu havia gravado um CD de hinos tradicionais, foi uma produção independente. E ali, então, eu acho que por causa dessa experiência e também do reverendo Cláudio Marra, que trabalha na cultura cristã, né, que nós somos, ainda bem que ele é um pouco mais velho do que eu, né, se ele estiver me ouvindo agora, né, não sei se está, mas graças a Deus nós temos muita amizade e talvez por indicação o presbítero Averaldo me chamou e falou assim, olha, queremos que você faça um projeto para começar a gravação dos hinos. Eu falei, mas eu? É você. Falei, mas tem tanta gente boa na igreja, o maestro Parcival. Não, é você. Então, esse foi o primeiro desafio, né? Porque eu não sou formado em nada, em música. Eu venho de uma família musical, mas eu não tenho formação musical. Então, eu me senti impactado. Esse foi o primeiro desafio. Imagino. E assim, o segundo desafio é que ele chegou para mim e falou assim, ó, tem que ser uma produção simples e barata. É um outro desafio. Aí eu falei assim para ele, mas o senhor quer uma produção de estúdio simples e barata? Ah, tá, então eu vou procurar. E aí, na época, eu e um amigo tínhamos um home studio, então nós acabamos gravando tudo nessa configuração. Musicalmente falando, eu acho que hoje, né, olhando para trás, se eu tivesse a oportunidade de refazer esse trabalho, seria totalmente diferente. A minha visão mudou, né? Um pouco, seria um pouco mais artística, um pouco mais fluente, né? Aqui ficou uma coisa assim muito, diria assim, um pouco rústica demais, musicalmente falando, mas eu acredito que
muita gente, apesar disso, tem se beneficiado. Com Então, certeza. os desafios foram muito grandes, mas a obra está aí. Que bênção. Que bom. E queria que também, perguntando, já que a gente está falando, né, a respeito de CD, vou pedir pro reverendo Cláudio falar um pouquinho também do nosso Canta IPB, né? Porque a gente teve aí o lançamento de 2017, né? Agora o Canta IPB com músicas novas. Conta um pouquinho do desafio desse projeto pra gente, reverendo Cláudio. Bom, nos simpósios que nós vamos realizar nas igrejas, nós entramos sempre nos assuntos de que música que a igreja tem cantado, além dos hinos, né? E sempre há uma crítica muito ferrenha com a qualidade, com a doutrina que tem nas músicas fora do recanto da IPB. Então nos perguntávamos o que temos então oferecido em contrapartida, já que recebemos tantas críticas, né? Então o Conselho se propôs a fazer um festival nacional de música chamado Festival Virtual MPB, Música Presbiteriana Brasileira, onde o nosso intuito era estimular os presbiterianos a compor, já que é uma igreja muito preocupada com teologia, com doutrina, escola dominical, estudo bíblico quarta-feira. Então, se entende que seus músicos tenham condições de escrever melhores letras e, musicalmente, também condições de escrever músicas. E nós recebemos, em 2015, reverendo Rodrigo, 177 músicas. Uau. Né, de todo o território do Brasil. E nós tivemos que ouvir uma por uma, ler letra por letra. O primeiro crivo, na verdade, na avaliação era a letra, né? Era a teologia da música. Teologia e conformidade com símbolos de fé. Primeiramente escriturístico, né? Depois símbolos de fé. Só com isso aí você eliminou quantas músicas? Conta pra gente. Pois é, né? Fica um segredinho interno. Tem uma música minha. O Arthur passou em todos os crivos. Olha só, né? tem uma música do Arthur. Tá Aí aqui depois no- a gente tá aqui no tem, CD, a gente tem a que música ouvir dele? depois Sim. um trechinho da música do Arthur que foi pro CD. Tá ótimo. A Viva Senhor, a número 4, né? Viva Senhor. Vamos pedir o Arthur para deixar pronta pra gente aí depois. Muito boa. Então, nós escolhemos 13 dessas músicas. Sobraram 13, vamos dizer assim. Na verdade, tinha muitas músicas boas, mas não é tão barato produzir um CD, gravar. É o que o irmão falou aqui. Temos de músicos, música por música, horas de estúdio. Então, nós limitamos a 13. Seria 12, mas entrou mais uma. E produzimos e gravamos em 2015. Um produtor com mais de 30 anos de carreira, o Marinho Brasil, presbiteriano, era presbítero em Campinas, e com músicos fantásticos, mas foi uma produção assim, com a intenção de que a igreja compusesse mais, né? Não são cânticos para todas as ocasiões no culto, né? São diversos tipos, várias características de estilos, porque nós temos música com estilo mais nordestino, com estilo mais carioca, com estilo mais sulista. Então, quer dizer, tem uma variedade aí, o que mostra a nossa diversidade cultural brasileira, que o Conselho também acredita que precisa ser respeitada. Certíssimo. Né? Então, esse é um projeto que estamos aí, e temos outros pela frente, vários. O CD anterior, esse já posso Pode falar mostrar? dele, por favor. O Povo da Aliança, da gestão anterior, que foi com o reverendo Charles, também muito bem produzido, com músicas para a igreja cantar, grupos. E o que é interessante, reverendo, essas músicas, elas têm download livre no nosso site para playback. Então, conta pra gente aí, pro nosso ouvinte poder saber onde que ele vai procurar no intervalo. Pode passar o site aí pra gente? Pois é ipb.musica.org.br. É mais fácil que isso, é impossível, né? ipb.musica.org.br. Isso. E se alguém errar e colocar música.ipb, dá no mesmo lugar. ipb.musica, música.ipb.org.br. É só achar a música na IPB. Coisa boa. E entra lá. De Deus. Reverendo, nós temos aqui, querido irmão, querido ouvinte, algumas perguntas que geralmente são feitas no site do Conselho de Inologia da Igreja e também nos seminários que o reverendo Cláudio dá pelo Brasil todo. E a gente vai aproveitar aqui algumas das perguntas que os próprios irmãos e irmãs fazem para tirar as dúvidas que a igreja tem a respeito do assunto. E eu vou pegar aqui a pergunta de número 2, que diz assim: existe um estilo ou ritmo de música
adequado ou inadequado, né, para cantarmos dentro da igreja conforme a ótica reformada, reverendo Cláudio? Bom, é uma pergunta em termos abrangente, porque o que seria possível ou não, mas você fez um recorte de reformado, né, o que nos traz para não falar de todas as áreas, mas falar de uma área específica, que é reformada, que tem uma frente histórica, né, que tem um background aí que vem da Reforma Protestante. Portanto, antes da Reforma Protestante, sempre houve uma discussão quanto a música ser adequada ou inadequada. Esse tipo de discussão sempre existiu nos pais da igreja. Depois, seguindo a história, sempre houve a discussão se canta salmos, se canta cânticos, se canta hinos, se o salmo pode ser metrificado. Ou seja, sempre houve. Isso não é um privilégio da IPB. Né? Não, isso sempre existiu. E as opiniões também sempre foram diversas. Se nós... Deixa a história mais longe para outro dia, vamos ficar com a história mais contemporânea, que é a da Reforma, já que você me fez esse recorte. Se pegarmos Lutero, Calvino, Zwinglio, eles têm opiniões diferentes quanto a essas questões. O que é adequado, o que é inadequado, os nossos líderes da Reforma já se contrapõem. Tá? É claro que eles têm algumas coisas em comum no processo de escolha, mas quando falamos de estilo, de qual letra usar e se usar, eles se diferem muito. Então, quem sou eu aqui em 2017, 2018 anos depois, falar o que é adequado? Vou ter que bater palma, Rodrigo. Adequado ou inadequado? Saiu muito bem. Não, nós poderemos discutir... Ele fez todo um arcabouço histórico, eu imaginei, irmão, agora vem a resposta definitiva daquilo que nós podemos tocar nas nossas igrejas, e ele sai pela tangente, reverendo Rosta. Nós, compositores, estamos vivos. Olha, mas existem princípios. Os princípios de Calvino, os princípios de Lutero, os princípios de Zwinglio, os princípios de Agostinho, de Ambrósio, de Crisóstomo, são todos princípios que valeria a pena ter um tempo para discutir. E o Conselho justamente faz isso quando ele vai discutir, conversar a respeito de estilos, porque a questão da comunicação... Só que é algo que a gente faz lá na igreja, com os músicos, nas aulas, não aqui em 5 minutos. É mesmo? Então nos chame, nos leve para a sua região. Nós temos mais leve que 5 minutos aqui, reverendo. Reverendo, deixa eu até então pegar o ensejo. A gente está aqui chovendo de participação e de perguntas aqui. Tem uma pergunta pertinente aqui, apesar de ele estar perto da gente, do Cadu Aranha, mas veio aqui, tá? Que eu acho interessante. Esse é meu amigo. Ambos os irmãos podem respondê-la, né? Ele especificamente pergunta, eu acho que vale para a gente depois, né, dessa reflexão, existe algum material específico oficial da IPB, reverendo Cláudio, para estudar sobre esse aspecto da música, por exemplo, escola bíblica dominical ou em momentos de estudos que a igreja possa, né, refletir sobre isso? A gente tem algum material oficial da igreja presbiteriana para se levar para as nossas igrejas, além, claro, né, do simpósio e dos eventos do próprio conselho, mas existe hoje um material produzido para o conselho que o pastor, o seminarista, o presbítero, o líder possa levar para a escola bíblica dominical, para que a igreja passe a refletir sobre música? É uma pena, né? É uma pena que nós temos que produzir isso ainda. Nós temos, o material que nós temos é de revista da escola dominical. Nós temos 2 revistas da nossa editora, que uma que fala sobre louvor e adoração, são 13 lições, e uma outra, Um Caminho Melhor, tá? As 2 falando sobre música, adoração, liturgia, essas coisas. E a editora tem alguns livros a respeito de música, o Inspire em Ter Verdade, de John Frame, sobre culto, o culto espiritual de Augusto de Nicodemos. Então, são 2 livros bem interessantes a respeito sobre música e culto e adoração. Mas o Conselho de Música também tem essa prerrogativa de levantar mais material, de produzir mais material, e nós estamos a caminho. Nós estamos com um executivo que tem que começar a pensar nessas coisas e produzir. E o Conselho de Música também, nós temos o pastor Jairo do seminário de Goiânia,
né? Ele também é professor lá sobre teologia do culto, ele tem algumas coisas, mas nós precisamos ajuntar esse material e produzir mais coisas para a IPB. Nesse sentido, nós estamos precisando agir mais. Ô Roça, posso deixar uma pergunta para antes do break eles irem pensando aí? Pode. Sabe aquelas perguntas bombásticas assim? Pode. Eu queria fazer um comentário, mas deixa a pergunta e a gente faz um breve comentário. E aí depois a gente volta também com a pergunta que eu tenho para o nosso irmão Gerson. Pode falar. Não, pensando, né, a gente refletiu muito aqui, né, Gerson, pastor, e a gente fala sobre essa questão da música na igreja, dos problemas, por exemplo, das letras que acabam entrando e tudo mais nas nossas igrejas presbiterianas reformadas. Vocês não acham que, de certa maneira, isso inclusive acontece, porque talvez durante muito tempo, e isso talvez ainda esteja acontecendo, nas nossas igrejas locais, até se dê uma percepção muito clara e importante, que é o seu valor, né, para a pregação e tudo mais, mas não se valorize também em determinada proporção a música, e talvez por isso algumas questões, inclusive estranhas à nossa doutrina, elas entrem pela música, e se talvez nós estivéssemos dando mais atenção em todos os aspectos, eu diria inclusive em valorizar financeiramente falando, né, a questão da música na igreja, talvez nós não poderíamos estar colhendo frutos diferentes. Será que... Porque eu vejo isso acontecendo, reverendo Roster, na igreja batista, na igreja do Nazareno, em outras denominações, um investimento, uma percepção da importância da música, que às vezes a gente não percebe na mesma proporção nas nossas igrejas presbiterianas. E talvez isso seja algo que a gente... Há igrejas nossas em que as pessoas pensam que é pecado nós investirmos em música. Exatamente. Então, isso é claro que a igreja tem como foco a pregação do evangelho e fazer discípulos. Mas se nós queremos não há nenhum problema. A Deus, não há problema algum em que investamos na música. Na música, né? Eu sempre tive essa visão da gente, né, seja plantando igreja, revitalizando a igreja, em ter, né, um músico contratado para a igreja, para estar efetivamente, se a igreja tem condição de fazer isso, servindo ali, trazendo, né, essa qualidade, tanto teológica quanto musical para a igreja. Mas eles vão responder isso depois do intervalo. Eu acho que dá para responder antes, Rodrigão. Vamos tentar? Vamos deixar eles responder essa pergunta e a gente volta depois do intervalo. O Arthur deixa a gente seguir sem break? Vamos Se o Arthur deixou, vamos embora. Vamos sem break essa aí. Depois dessa pergunta a gente vai ter o intervalo. Pode falar, reverendo Cláudio, depois irmão Gerson. Falemos. Bom, o reverendo Roster já começou essa tarde citando Lutero. E foi uma citação muito interessante. E eu acrescentaria à sua citação algo que Lutero disse muito importante. Pode falar, reverendo. Lutero falando, olha que dó de um pastor. Eu sou pastor, então, com todo respeito. Eu sei que amanhã, segunda-feira, vocês vão esquecer o que eu estou pregando no culto. Mas os hinos que os faço cantar, vocês não vão esquecer. Isso o Lutero que disse. Ele dava muita importância para a música. Ele compôs 36 hinos, várias melodias. E a Reforma se espalhou com os hinos. E Calvino, não diferente, também dava muito valor à música, diferente de Lutero. Mas, na sua perspectiva, o cristão tinha que cantar cantar a palavra para memorizar a palavra. Tinha que cantar os atributos de Deus para tê-los na sua boca, tê-los nos seus pensamentos todos os dias. Então, Calvino tinha essa percepção de que tinha que encher a igreja de música. Então, ele começou com a metrificação dos salmos, e temos o saltério aí como resultado dessa obra. Agora, por que eu estou dizendo isso com relação à sua pergunta, reverendo Rodrigo? Se olharmos para a história da igreja, veremos a música muito presente. Muito presente. Na história, se nós pegarmos, após a reforma, os ministérios de avivamento e revivamento foram todos com música. A música junto, né? Inclusive o Billy Graham tinha o seu próprio pianista, ele tinha que ser aquele pianista, porque tinha... já a característica, tudo certinho. Tinha a sua equipe, né? Porque tinha o George Beverly Shear, né? Essa perspectiva de que a música prepara, que a música leva a palavra, que a música toca o coração, deixa a pessoa sensível. Meus irmãos, esse seria um argumento para que a igreja abrisse mais os olhos para isso. Mas, usando aqui também a palavra do querido Gerson,
por falta de conhecimento bíblico, a igreja peca. Quer dizer, eu estou citando Oséias. Mas, na verdade, ele que levantou aqui a lebre, né? Falta de conhecimento bíblico, né? Porque Deus também usa muito a música. É verdade. Na história da humanidade. Ele usa, aliás, do Gênesis já tem citações de música. Gênesis capítulo 4, versículo 21, já tem ali a flauta e a harpa com Jubal. É isso aí. E depois, passando a época de Moisés, que o Gerson já falou, vou para a época de Davi, quando instituiu a ordem do culto, do cerimonial no templo, que era algo fixo, aí ele já colocou toda uma ordem musical. 4.000 músicos separados dentre o povo para estar sempre e todos os dias cantando e louvando a Deus no culto. Então, é a história, é a igreja fazendo música. E nós olhamos no Antigo Testamento, existe muita ministração de música. Ele falou há pouco de instrumentos. Davi colocou no templo instrumentos de todas as ordens. Sopro, cordas e percussão. Todas as ordens. Tinha bateria, então, no tempo de Davi? Tinha instrumento de percussão. Sim. A bateria é moderna. A bateria é uma reunião dos instrumentos percussivos. Quer dizer, é um instrumento verdade. contemporâneo, Claro. mas já existia lá. Quer dizer, em atitude diária. Isso. E quando nós vemos que eu tenho que parar? Não, pode falar. Porque se deixar... Pode falar, querido. E Davi deixou tudo isso para o filho dele, para Salomão, né? Porque Davi não pôde reconstruir o templo, na verdade. Deixou tudo isso pronto para Salomão. Quando nós temos a diluição de todo esse uso da música e Ezequias vem, como um dos últimos reis de Judá, restabelecer a ordem, ele traz os músicos, os cantores e coloca essas mesmas ordens. Uau. Então, falar sobre música. No Novo Testamento nós temos muita música. Quando Cristo nasceu, foi música para todo lado. É verdade. Simeão, Coral angelical, né, reverendo? coro angelical, né? Adorando, Isso, proclamando. E Maria. Isabel. Nós vemos Atos capítulo 16, Isso. quando Paulo estava preso, à meia-noite com Silas. O que eles fizeram? Cantavam louvores Eles a Deus. cantaram. Quando você pega, por exemplo, Atos capítulo 2, eles estavam indo de casa em casa, louvando a Deus. Isso mesmo. Diariamente permaneciam Isso aí. unânimes. Então, a igreja, ela sempre esteve com prática musical. Isso não é de hoje. Sempre valorizou. E algo que nós precisamos lembrar agora. No céu vai ter música. Apocalipse, nós temos quantas músicas? Nós temos o Cântico ao Cordeiro, nós temos o Cântico dos Anciões, nós temos... Pois é, então... Está na Bíblia, né? Algo tão valorizado por Deus, tão valorizado na história, tão valorizado nos principais momentos da humanidade. Por que a igreja não olha com olho especial para isso? Rapaz, que bênção, né? Então... Que resposta preciosa. Muito bom. Vamos ouvir nosso irmão Gerson. E Sobrou alguma coisa? Sobrou, se quiser. Você fica com aquela parte do desafio. E aí, nós presbiterianos deveríamos... Que ele falou que é importante, né? E eu joguei ali. Nós presbiterianos deveríamos investir e olhar com outros olhos para isso? Eu acredito que é uma coisa, além de tudo que o reverendo Cláudio citou, né, há muita coisa por ser feita. Mas um ponto que eu acredito... aqui nós estamos aqui em 4 aqui na mesa, 3 são pastores. Eu não sou pastor, sou presbítero em disponibilidade. Mas, na verdade, assim, eu comecei a viver da música a partir de 2001. E o meu irmão é o reverendo Wilson do Amaral Filho. Ele já esteve envolvido em muitas comissões, em conselhos, na JET, no Seminário de Campinas, etc. E uma vez ele disse para mim: Gerson, a igreja presbiteriana não negocia com músico. Ela negocia com pastores, com evangelistas, com seminaristas, etc. Mas com músico, não. Então você vai sofrer um pouco nessa área. Porque músico, a impressão que dá é que músico não tem que pagar conta.
ele não come, né? É verdade. Ele não tem que se vestir, não tem que comprar sapato. Não, na verdade, ele é uma pessoa como no qualquer... Brasil, né? No Brasil, falo no Brasil. Então, assim, há pastores que já chegaram para mim e falam assim, eu não pago músico. E ele quer ter uma boa música na igreja. Então, eu acho isso um contrassenso. Então, como é que poderia se mudar, iniciar a mudança de mentalidade na igreja presbiteriana? Eu acredito que a igreja presbiteriana deveria seguir o exemplo, vamos falar dos nossos irmãos batistas, que tem uma faculdade... Geralmente, onde tem uma faculdade de teologia, tem uma faculdade de música do lado. Exato, porque a música é um braço. A música é um braço, né? É uma parte da pregação da palavra. E eu acredito que a igreja presbiteriana deveria, sim, ter um curso de bacharelado em música sacra, né? Porque o bacharel em música sacra, ele pode, por que não, ser um pastor? Por que não pode? Porque a igreja não reconhece o ministro de música na sua instituição. É isso, eu acredito que seria um passo importante, porque todos esses desvios podem, né, na música, as tendências seriam contornados com autoridade no estudo da palavra. Alguém preparado para ensinar música baseada na palavra e na doutrina reformada. Eu acredito que seria um passo gigantesco nessa direção. Certo. Viu como a minha pergunta era simples, Roster? É pequenininha, só foram aí uns 12, 13 minutos, mas antes da gente ir para o intervalo, já que a gente vai ter um intervalo só praticamente falando, eu quero perguntar para o irmão Gerson o que ele realiza como ministro de música lá na igreja, que ele é membro, o que um ministro de música faz, para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender um pouco sobre isso e especificamente no seu caso. Bem, os irmãos têm falado de que eu sou ministro de música. Na verdade, assim, o nome do cargo que eu ocupo não é ministro de música, porque isso não existe no contexto da igreja presbiteriana. Certo. Eu sou coordenador musical da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Então, como coordenador musical, o meu trabalho é justamente fazer a música se multiplicar no contexto da igreja. Então, a minha preocupação é usar os irmãos e as irmãs que cantam para organizarmos grupos vocais, as pessoas que tocam participarem das escalas, né? Nos cultos, incentivar o ensino da música para as crianças. E, claro, não dá para fazer esse trabalho todo sozinho, né? A gente precisa sempre de muito apoio dos irmãos da igreja. E lá eu tenho recebido bastante apoio nesse sentido. Claro que o trabalho não sai como a gente espera, porque é como eu citei há pouco, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Então, lá nós estamos, assim, instruindo as crianças na parte musical, para que elas tenham contato com a parte teórica, técnica da música, para a leitura de partituras e notas musicais, e começando a tocar instrumentos de percussão, sinos, né? As crianças já participaram no culto da igreja com sinos. Então, o trabalho que eu venho desenvolvendo, juntamente com outros irmãos, e apoiado pelo pastor e pelo conselho da igreja, é que a música se multiplique, né? Com cuidado, para que não hajam excessos. Porque a preocupação com a música no culto é para que ela não se desvirtua, para que ela não perca o seu objetivo, que é adorar o nome do nosso Deus. Então, esse tem sido o trabalho. A minha igreja, a igreja da qual eu sou membro, é uma igreja que se preocupa muito com a qualidade musical, mas principalmente no que a letra diz. Então, o pastor de nossa igreja atualmente é o reverendo Donizete Rodrigues Ladeia, e ele tem um cuidado enorme com cânticos, por exemplo, que nós levamos. Ele examina a letra e se há alguma coisa que ele acha que precisa ser alterado, ele faz a alteração e a gente conversa. Às vezes ele pede que eu sugira alguma coisa, então nós vamos tomando cuidado para que as pessoas da comunidade sigam crescendo já com uma mentalidade direcionada para a doutrina que a igreja crê e prega. Certíssimo. Muito obrigado, amado irmão. Queridos, nós vamos ter um breve intervalo e voltamos em seguida com o tema tão pujante sobre a música na igreja. Fique conosco, nós voltaremos daqui a alguns instantes.
Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. A Igreja Presbiteriana Central de Campinas está organizando o Festival IPCamp de Música Cristã 2018. Você que é compositor ou faz parte de um grupo musical terá a chance de mostrar o seu trabalho. O festival acontece em Campinas durante todo o mês de setembro, com as eliminatórias nos dias 1, 8, 15 e 22 e a grande final no dia 29 de setembro. Participe! Acesse www.ipcamp.org.br Festival de Música e faça já a sua inscrição. Festival IPCamp de Música Cristã. Realização Ministério de Música da Igreja Presbiteriana de Campinas. Está chegando a hora. 2 palcos, 6 shows por noite, literatura e boa gastronomia. Presenças confirmadas de PG, Rebanhão e outros artistas. Prosa e canto, arte, fé e cultura. Divina Mistura. De 27 a 30 de junho no Privé Lírios do Campo, em Anápolis. Adquira seu ingresso em prosaecanto.org. Apoio Unievangélica, CTCEB, Ópera Café e Papelaria Universo. Prosa e Canto Festival. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Queridos irmãos e irmãs, até o intervalo foi curto para a nossa conversa aqui. O assunto é tão pujante, tão vibrante, que a gente não consegue esgotar o assunto no tempo em que nós temos. Mas eu quero dirigir uma pergunta ao reverendo Cláudio, porque a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 5, que para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que falar entre nós, ou seja, no culto, na igreja, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E há um movimento nos dias de hoje, que o pastor diz que não é dos dias de hoje, é muito antigo já, porque há opiniões distintas, mas há pessoas que acreditam que nós só temos que cantar os salmos metrificados, mas a métrica dessas pessoas não é inspirada, certo? E há outros que enfatizam demais só cânticos contemporâneos sem uma boa base bíblica. E nós temos os nossos belíssimos hinos. E não que eu seja contrário a cantar os salmos, reverendo, porque eu amo cantar os salmos. Eles são o cântico da palavra de Deus e me edificam muito quando eu adoro ao Senhor com eles. Mas e aí, pastor? Cabe salmos, hinos e cânticos espirituais do culto da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sem sair pela tangente? Dessa vez, né? Ele já até citou o texto, não tem nem como fugir. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o verso 19, com salmos, hinos e cânticos espirituais, é uma carta irmã de Colossenses, né, que tem basicamente os mesmos temas. E na de Colossenses, Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém. Ou seja, ser cheio do Espírito significa habitar ricamente a palavra dentro de si. E as duas cartas colocam como particípio, quer dizer, como seguir essa ordem? O cântico de salmos, hinos, louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Existe uma discussão quanto a essas terminologias, né? não moderna, mas o que nós cremos do Conselho de Música, já para funilar para essa resposta, nós cremos que Paulo está colocando ali justamente a diversidade da forma musical, a diversidade da característica musical. Se nós dissermos que só podemos cantar salmos, nós teríamos que então tirar vários cânticos da Bíblia, inclusive o cântico de Maria, o cântico de Simeão, o cântico de Paulo, e vários cânticos do Novo Testamento, porque é o seguinte, na língua que foi escrito o Novo Testamento, o grego, quando ele traz algumas rimas,
alguma estrutura gramatical diferente do que o texto vem trazendo, fica claro que aquilo ali era um cântico ou um hino cristológico. Então, Filipenses 2, por exemplo. É exatamente, sobre cristologia. Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1, João capítulo 1 e assim por diante. Mas o texto nos trata de diversidade. Agora, reverendo, para entrar direto na questão sem piedade, Isso, vamos lá, pastor. sem piedade, como que nós teríamos um povo cristão que não canta Cristo? Como que nós tiraríamos do nosso culto Jesus Cristo, que é o motivo da salvação? A nossa própria teologia é uma resposta à revelação, reverendo. Uau. Como a música não será uma resposta à revelação da palavra Não de Deus? tem como nós cantarmos adoração num culto sem nos referirmos a... Nós estamos ali por sermos salvos, mas salvos por meio de quem? Por Cristo. Então não pode ter Cristo no culto? Pelo menos em músicas. Então é um argumento, reverendo, extremamente fraco. E o que o senhor mesmo falou de traduções, a tradução é uma interpretação dos Salmos. Eles não cantam o hebraico. Não se canta o hebraico. Quem advoga a esse estilo. Mas, reverendo, abaixando um pouquinho os ânimos... É com amor, tá, pastor? Essa foi muito bem respondida agora, hein, Roster? Essa ele não fugiu, não. Hein? Voltando um pouco para a sobriedade, Isso. quando nós vamos para os nossos simpósios, nós encontramos irmãos que têm essas dúvidas e com honestidade. Isso. E pastores que estão ensinando isso, mas buscando pureza da igreja. Então, a gente responde a esses irmãos com bastante tranquilidade, abrindo os textos bíblicos, mostrando a história, mostrando o plano de Deus para a música, mostrando o resultado de um culto sem música que adora Jesus, né? E as pessoas começam a prestar mais atenção, abrir mais os olhos com amor. Então, o Conselho de Música tem essa função de levar esses conhecimentos, essas discussões mais profundas, com muito amor. Que bom. Muito amor Amém. a esses irmãos. Muito obrigado pela resposta, reverendo. Eu mesmo sou pastor de uma igreja muito musical, né, que tem 3 corais, tem uma orquestra, tem uma equipe de louvor abençoada, e a gente canta na igreja os salmos, os hinos e os cânticos. Eu gostaria de falar sobre isso. Do Senhor Jesus. Posso? Tem mais um minutinho? Pode falar. Depois a pergunta é do reverendo Rodrigo. 1 minuto? Pode falar, Contagem pastor. regressiva. Ai, Senhor. Pode falar, pastor. Eu gostaria de levantar uma questão muito séria, que é a falta do cantar dos salmos. Isso é um problema. Até a Reforma se cantava muitos salmos. Quer dizer, até o século 3, 4 se cantava muitos salmos, depois mudou um pouquinho, mas o que a Reforma trouxe foi trazer os salmos de volta para a igreja. E depois da Reforma, isso também se diluiu, né? De modo que entraram os hinos, que não são com letras dos salmos, e depois os cânticos, que é a nossa nova onda agora, que a gente não vai dar nem tempo de entrar nessa área, né? Eu não preciso nem falar que a igreja canta pouco cântico, mas ela canta muito pouco salmo. E o senhor citou Colossenses 3,16, Efésios 5,18, que fala salmos, hinos e cânticos. São objetivos diferentes. A igreja precisa cantar salmos, precisa cantar a palavra de Deus também. Amém. Precisa se enriquecer com a doutrina dos salmos, que é a anatomia de toda a alma, que qualquer situação que o homem venha passar, ele tem ali algo no salmo que vai o orientar. Amém. Né? Então, o Conselho de Música tem, sim, levantado novos salmos, tem um projeto de mais 30 segundos. Um cancioneiro chamado Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais, com 50 salmos, 50 hinos e 50 cantos espirituais, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, mais 50 salmos, para que a igreja cante os 3 tipos de música, sem preconceito, mas cante mais salmos. Tá bom. Excelente. Irmãos, hoje nós não vamos fazer a devocional no final do programa, não. Porque já estudamos a palavra aqui. No sermão, nas entrevistas, a palavra tem sido exposta. E nós vamos deixar a devocional, porque nós temos... Rodrigo ainda tem uma pergunta muito preciosa. E eu tenho uma pergunta que também pode ser polêmica, e nós só temos 10 minutos para terminar o programa. Então, a palavra está com o reverendo Rodrigo. Então, vamos lá. Hoje a gente está fazendo perguntas simples. Reverendo Cláudio, presbítero Gerson,
Uma coisa que eu queria colocar, é comum em algumas igrejas, né, nós percebemos algumas músicas, alguns cânticos, né, que são cantados, que claramente eles têm alguma questão teológica complicada na sua letra, seja uma visão arminiana da salvação, ou seja lá o que for. Então, o que se convenciona a fazer? Canta-se aquele cântico que tem uma melodia bonita, ou porque ele está na moda, porém se altera a letra da música dentro daquele aspecto específico daquilo que a gente entende ser um equívoco teológico. Qual que é a opinião dos irmãos sobre essa questão? Nós deveríamos deixar de cantar a música ou nós deveríamos, né, fazer alterações da música? Não tem problema nenhum mudar a letra da música. O que vocês acham sobre esse assunto? Muito boa pergunta. Quer começar? Tá bom. Vamos deixar o irmão. Já falei muito, Gerson. Vamos deixar o irmão Gerson responder essa. 10 minutos é dele. Olha, Não, 5, porque eu ainda tenho outra pergunta aí. na verdade, realmente é uma questão muito interessante, né? Se nós formos, assim, por ética, respeitar a composição e a escrita, seria interessante não cantar mesmo do que alterar, mesmo que seja algo mínimo, né? A fim de que a autoria daquela peça musical seja preservada. Então, eu assim, já no decorrer, ao longo da minha vida, já cantei diversos cânticos com alguma coisinha alterada. Porque, sabe, tem essa questão da letra, ela vai bem até um ponto. Tem cântico que ele é tão bom, Gerson. Ele dá uma escorregada só no final. Exatamente. Ele tem... Não dá. E o cara fez pra glória de Deus. Tipo, Corrige o cara. Coroamos a ti, né? virou coroado a ti, né? Isso em várias igrejas. Esse é muito comum, né? Exaltamos, adoramos a ti, Jesus. Né? É uma pena não cantar aquele cântico por causa de uma frase. Né? Então, tem esses dois aspectos. Particularmente, eu não vejo o problema. O único problema, o único senão que eu vejo em relação à questão musical no culto é assim, nós seres humanos, nós temos a tendência de dar prioridade para tudo aquilo que nos dá prazer. E aí é que está o problema, sabe? Nós temos que examinar o que nós estamos fazendo no culto para ver se a música ela está sendo motivo de prazer ou de adoração. Perfeito. Né? Nós temos, às vezes, a tendência de entronizar o prazer. Eu gosto desse cântico porque ele mexe comigo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Por exemplo, há hinos corais, de coral e congregacionais que eu não tenho tanto apreço, eu não gosto tanto deles. Mas eu tenho que permitir que aquela música entre em mim e faça história, que eu tenho que dar uma oportunidade para que ela faça história na minha vida, para que ela mude o meu interior, né? Porque imagine a palavra, a pregação da palavra. Se eu vou lá para ouvir e eu só pego tudo aquilo que eu gosto, eu tenho que pegar o que eu não gosto. É verdade. Porque hoje muitos pastores nem pregam sobre o pecado, porque isso é uma coisa que é altamente confrontante. Porque eles são agradadores de homens. Não é verdade? Não querem agradar a Deus. Então, na música eu penso assim, a minha opinião é que os cânticos bons podem ser aproveitados e alterados, né? É uma pena que a gente caia nessa questão ética, mas eu não sei, para mim eu acho que tudo bem. Eu tenho uma pergunta para o reverendo Cláudio. Deixa ele responder vou pedir para ele ser bem dele. preciso nesse assunto, porque eu ainda tenho uma pergunta para ele que vai tomar o resto do programa. Nós ficamos realmente entre essas duas posições, a ética e a pragmática. E eu acho que é de fórum íntimo, reverendo. Acho que é de fórum íntimo. Muito obrigado, pastor. Pastor, eu queria lhe fazer uma outra pergunta sobre um assunto também pujante na igreja, com o qual eu não concordo, ainda que eu creio que haja graça comum, mas há coisas que são específicas para o culto, conforme a Bíblia. Mas eu tenho ouvido falar de pastores da IPB que inserem música popular MPB no culto. Eu creio que isso não cabe no culto. E com a ideia da graça comum e de aproveitar uma ponte para pregar o evangelho, o que o Conselho de Nódia pensa sobre isso? Nós deveríamos tocar Toquinho, Chico Buarque, Gilberto Gil no culto?
Não, o Conselho de Música acredita que o culto seja um lugar solene, Amém. né? De um povo que está ali separado do seu dia a dia, das suas atividades comuns ali, separado num objetivo teocêntrico, né? Proclamar a Deus, né? Ouvir de Deus, exortar os irmãos, consolar os irmãos, e aí não cabe palavra de músicos que não são da igreja, desse tipo de Amém. atividade. Penso a mesma coisa que o senhor, acredito que o irmão Gerson também. Foi bem resumido, né? Foi. Eu achei que ele ia discorrer mais sobre o assunto. Acabou o tempo, reverendo. Eu acho o seguinte, irmãos, é muito bom lembrar tudo que nós temos ouvido aqui e sempre ser bíblico, não é, reverendo? Foi a tônica dos irmãos. A Bíblia é muito clara quando diz que Jesus falando sobre adoração, que a nossa adoração ela não delimita lugar, ela é uma adoração que é feita em verdade, significa que ela é sincera e de acordo com as Escrituras, mas ela é feita em espírito. Sim. Há pessoas que confundem ser presbiteriano com um culto morto, sepulcral e cantar com alegria. E se o nosso prazer for um prazer na glória de Deus, John Piper defende essa ideia muito bem, não há pecado em se deleitar na glória de Deus. Não vai ser um funeral. Então, o nosso culto ele tem que ser solene, ele tem que ter decência e ordem, como a Bíblia diz, mas não tem que ser um culto morto. Não tem que ser um culto desanimado, até porque os salmos, quando falam de louvor, diz que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor, servi-lo com alegria, né? Apresentarmos-nos diante dele com cântico. Deus não é um Deus tedioso, Deus não é um Deus que quer nos entristecer enquanto louvamos. Quando ele quer nos confrontar na igreja, ele nos confronta na palavra. Verdade. Um sermão que vem contra o nosso pecado para que nós nos arrependamos e mudemos de vida. Então, o grande desafio, como nosso irmão diz, é que nós sejamos bíblicos mesmo e que nós não queiramos defender o nosso gosto pessoal. Eu, por exemplo, há uma melodia de um hino, pastor, que ele toca o hino da Alemanha. Eu fico louco com aquele negócio, porque é o seguinte, era o hino... do Schumacher. É o hino que o Hitler tocava, cara. Quando o Hitler matava um monte de gente, é o ritmo dele. E a gente tem esse hino hinário. Mas eu não tenho que fazer meu gosto. Então, é um dos hinos da igreja, a gente toca. Tem outro que é a melodia do Save the Queen, é o hino da Inglaterra. Então é o seguinte, mas a gente aproveita essa melodia e glorifica a Deus, porque a letra está de acordo com a palavra de Deus. Então, e para aqueles que estão cantando, não tem aquele significado. É lógico. Para o senhor tem, porque o senhor tem uma cultura maior, mas sou um pobre pecador. Tem gente que não tem essa vivência, então não faz associação. Né? E era um costume também essa associação, né? Ou, na verdade, o uso de melodias já conhecidas para se gravar, né? Tanto que é muito comum, às vezes, a gente assistir aqueles antigos filmes de Velho Oeste, né? E aí você tem um ambiente que não tem nada a ver com a igreja e começa a se tocar um canto. Opa, eu já ouvi essa música na igreja, né? Tem nos e a Salmos. letra não é. No Salmo, segunda melodia dos lagares. Quando, Davi usando, colocando letra em música que não era da igreja. É mesmo? Isso se chama contrafactura. Que bom. Usar a melodia de fora. Dá para fazer. Eu vou chamar um dia aqui, reverendo Cláudio, para vir no Conversando Abertamente, só para a gente falar sobre esse tipo de assunto, né? Porque eu acho que dá aí um baita de um programa, viu? Qualquer assunto levantado aqui dá vários programas. Que coisa boa. Eu sei que todos nós temos que ter, sobretudo, reverendo, eu não sei, eu creio que o irmão Gerson tem um espírito também de humildade. Porque a palavra de Deus nos ensina a ser humildes e dentro dos princípios da palavra do Senhor, eu creio que todos nós podemos aprender com os demais. Verdade, não é verdade, reverendo? Sem dúvida. Há pessoas que elas se colocam no mesmo nível de autoridade que a palavra de Deus. E elas acham que elas não precisam aprender, acima mesmo, isso, e elas não precisam aprender nada com ninguém. A Bíblia não fala, mas eu falo. É isso aí, pronto, acabou. Só falta falar assim, ex-cátedra, né? Ele é o Supremo Tribunal Federal da Igreja. Então, que Deus continue abençoando o trabalho do reverendo Cláudio. Entrou uma música aqui, né? Que Deus continue abençoando o trabalho do reverendo Cláudio no Conselho de Enologia e Música. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Gerson do Amaral como coordenador de música em sua igreja. E louvamos a Deus pelo trabalho que vocês têm realizado, por esse trabalho produzido que tem abençoado tanto a IPB. Amém. E que mais trabalhos venham, mais conteúdo venha. E que a nossa igreja seja edificada através do seu ministério, através do ministério dos irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, querido amigo e irmão. Nós estamos terminando Passando a Limpo nessa tarde. Que o Senhor derrame sobre você bênção sem medida. E agora você vai almoçar,
torcer para o Brasil, mas que, sobretudo, Cristo Jesus seja o maior amor da sua vida. Ô, Reverendo Rosta, e aquele que vai almoçar e ainda ouvindo rádio, né? Pegando esse ensejo da música hoje, por conta da questão do jogo e várias outras situações, nós não teremos o Conversando Abertamente ao vivo, mas nós teremos uma reprise do Conversando Abertamente, ainda em um clima musical, a entrevista que nós fizemos aqui com o pastor Estênio Márcios. Que então, bênção. você pode continuar aí na nossa rádio IPB3, ouvindo Conversando Abertamente, onde eu entrevisto o pastor Estênio Márcios, onde a gente também vai falar um pouquinho sobre música. Bênção maravilhosa. Então nós estamos terminando o programa e eu queria deixar, em último lugar, o princípio que foi expressado no último sola da Reforma, que está lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Amém. Isso cabe para a vida como um todo e cabe também para o exercício da música no culto, porque nós fomos criados para exaltar e glorificar o nome de nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima quarta. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Passando a Limpo. Apresentação: Roster Guimarães Lopes. Produção: Cadu Aranha e Cíntia Menezes. Coordenação: Arthur Mendes. Apoio: Igreja Presbiteriana Unida, Rua Helvétia 772, São Paulo. Realização: Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.